O Guarani mereceu vencer a partida, construiu com bastante inteligência e organização. Já contra o São Paulo, no segundo tempo, apesar da derrota, o time já estava, eu estava com o Gleger na transmissão, e a gente já detectava uma organização, um time que, pelo menos defensivamente, estava muito organizado. Uma pena que o ataque não funcionou como funcionou hoje, por exemplo. E essa transição para trás e para frente parece estar funcionando. E no aspecto individual, vários jogadores que não estiveram bem diante do São Paulo hoje jogaram relativamente bem. E eu falo ainda relativamente porque o grupo ainda está sendo construído, né? Mas o mais importante é que o Guarani tem no seu comandante um cara coerente que está conseguindo transmitir aquilo que ele quer que o time realize dentro do campo. E a execução do plano de jogo, sempre muito inteligente, né? Em determinados momentos ele baixou as linhas para pegar justamente o Noroeste no contra-ataque. Uma pena que saiu um gol rapidamente, há 1 minuto, mas o Guarani teve mais 2 ou 3 chances no primeiro tempo, nesta armadilha que o Maurício acabou planejando para deixar bem encaminhada a situação da vitória na partida. O Guarani passou um pouco de sufoco, não é? Talvez um posicionamento ou outro ali que com certeza ele ajustou no intervalo do jogo. O Noroeste incomodou bastante no final do primeiro tempo, mas na segunda etapa, como o Guarani terminou o primeiro tempo numa intensidade um pouco baixa, o time retomou isso no segundo tempo. O time voltou intenso, esperto na marcação. Aliás, o Guarani em 4 partidas só tomou o gol do São Paulo. Isso tem que ser destacado. Isso muito por conta do trabalho muito bom de proteção do Natan e os zagueiros. Eu gostei também, né? O Gleger falou que gostou, também gostei do Lucão. Eu estava muito preocupado com ele, pelo menos nessa partida, o entrosamento com o Rafael foi muito bom. De repente pode estar surgindo aí o 4º zagueiro titular, né? Porque o Titi a gente já sabe o que aconteceu na partida contra o São Paulo, que ele perdeu a cabeça. E o futebol é assim mesmo, né? Quando você pisca, a oportunidade está nas suas mãos, você piscou, deu bobeira, você perde essa oportunidade. Assim é o futebol. Por dentro eu não gostei de algumas coisas, apesar de ter aparecido em bons momentos. Eu acho que o Isaac por dentro não funciona. Hoje ele jogou relativamente bem, porque o Guarani fez essa transição rápida e ele pisou na bola e fez o time jogar. Mas ele por fora do lado esquerdo, tenho certeza do que eu estou dizendo, então aí ele rende mais. João Marcelo, menino, bem. Matheus Regis, bem. João Vitor subiu de produção. Enfim, Edu, o Guarani fez 2-0, poderia ter feito o 3º gol, como o Noroeste poderia pelo menos ter feito umzinho no primeiro tempo, mas na segunda etapa deu mais Guarani, não dá para discutir o resultado. Guarani que chega a 7 pontos, uma pontuação excepcional pela dúvida que todo mundo ainda tem nesse time. Um time com garotos, 33% desse elenco é formado por garotos e os garotos estão entrando e não estão comprometendo. O Guarani está fazendo um time barato, um time competitivo e com jogadores promissores. Está no começo ainda, a gente precisa assistir um pouco mais. Mas o que eu tenho visto agora, eu tenho visto mais coisas boas do que coisas ruins. O único aspecto que eu não gostei muito para encerrar nessas 4 partidas foi a partida toda contra a Inter de Limeira e o primeiro tempo contra o São Paulo. No restante, o Guarani está num caminho muito interessante e hoje, Edu, mereceu o resultado.